Durante sessão emergencial convocada para debater o projeto de emenda constitucional que institui o voto impresso auditável, o deputado Major Vitor Hugo denunciou as manobras que vêm ocorrendo para derrubar a proposta, que tem amplo apoio da população. O deputado mencionou que vivemos tempos sombrios e relatou: todos nós sabemos das articulações feitas pelos ministros do STF e do TSE para que o voto impresso auditável não seja aprovado, apesar de a ampla maioria da população apoiar o voto auditável. Major Vitor Hugo alertou: há uma interferência clara na votação e inclusive na composição dos membros dessa comissão, que respeitem as maiorias formadas pela população brasileira. O deputado pediu a retirada de pauta do projeto para que ele seja retomado após o recesso e lembrou: se o poder legislativo se curva a outro poder, estamos mostrando à população brasileira que o parlamento brasileiro não está à altura do que espera a população. Assista. A liderança do PSL é o deputado Vitor Hugo, por até 10 minutos. Senhor presidente, senhoras e senhores deputados, quero dizer que nós vivemos tempos sombrios aqui no nosso parlamento. Infelizmente, nós assistimos, ao longo dessa legislatura, à decretação de uma prisão ilegal, inconstitucional, do deputado Daniel Silveira, uma prisão que, na verdade, pela sua manutenção em função da maioria que foi constituída na Câmara dos Deputados, diminuiu o parlamento diante de outro poder. É muito claro para nós, para todos nós, para o país inteiro, que não se tratava, primeiro, de nenhum crime, porque nós estávamos diante de uma fala de um deputado que, por mais que haja críticas à forma e ao conteúdo, os deputados são civil e penalmente invioláveis pelas suas palavras, opiniões e votos. E depois a própria Constituição diz que os deputados só podem ser presos em flagrante de crime inafiançável. Não era crime, não se tratava de um flagrante e certamente não era um crime inafiançável, porque esses estão descritos claramente na Constituição. E naquela ocasião em que nós votamos no plenário, a Câmara se submeteu, infelizmente, eu falo isso com pesar, não falo com nenhum tipo de sentimento bom, falo com vergonha, embora tenha votado contrário à manutenção daquela prisão, mas a Câmara se submeteu a um outro poder, diminuindo, apequenando a Câmara dos Deputados. E eu entendo a votação desse voto impresso da mesma maneira. Todos nós aqui sabemos das articulações que foram feitas por ministros do Supremo Tribunal Federal e do TSE para que o voto impresso auditável, com contagem pública dos votos, não venha a ser aprovado no país a despeito da ampla maioria formada pela população brasileira que quer o voto impresso auditável. E se nós aqui nesse colegiado votar Pode retomar, ninguém aqui está de sabotagem com o sistema tem problemas, sistemas são assim. Pois é, mas diante de uma matéria tão importante, eletrônica, meu xará Paulo Eduardo, fica complicado. Então vamos
Eu sugiro pelo PTB que se encerre essa sessão de qualquer forma aí, porque toda hora vai ficar caindo, não temos os nossos deputados, os nossos pares aí, todos online o tempo todo, aguardando votação ou não. Permita-me, Vitor Hugo, estou tomando tempo da sua fala, mas você vai falar depois. Então, deixo como sugestão do PTB, vamos encerrar essa sessão e vamos seguir em frente. Eu respeito a sugestão, deputado, mas vamos tentar prosseguir os trabalhos. Obrigado, Xará. Retoma a palavra ao deputado Vitor Hugo. Muito obrigado, presidente. Eu estava fazendo aqui, presidente, uma analogia com a submissão que foi exposta ao país do nosso poder, infelizmente, em relação à decretação e manutenção da prisão do deputado Daniel Silveira. E eu acho que a votação do voto, a aprovação do voto impresso auditável com contagem pública dos votos no Brasil seria uma grande oportunidade para que nós pudéssemos efetivamente mostrar que o nosso poder é um poder independente. A gente vê a articulação de ministros do Supremo Tribunal Federal, de ministros do Tribunal Superior Eleitoral, interferindo no processo legislativo e fazendo com que haja uma interferência clara na votação, inclusive na composição dos membros dessa comissão. Então, presidente, eu faço um apelo para todos aqueles que respeitam as maiorias formadas não no parlamento, mas na população brasileira, para que a gente retire de pauta nesse momento a PEC, que é importantíssima, mas para que a gente possa, junto com o relator, inclusive para que ele consiga absorver as diversas sugestões que foram feitas pelo colegiado, para que possa aperfeiçoar ainda mais o texto e para que a gente possa fazer uma entrega importante para a população brasileira, uma entrega que vai reforçar a independência do nosso poder e que vai respaldar, inclusive, os eleitos no ano que vem. Por que tanto medo em relação a mais uma maneira de auditar, de contar os votos? Por que tanto medo de reforçarmos a legitimidade dos eleitos no nosso país? Então, independente se houve ou há possibilidade ou não de fraudes, tem gente que acredita que não, tem gente que acredita que sim. O fato é que o voto impresso auditável com contagem pública de votos reforça a democracia, porque possibilita mais uma alternativa para que a gente cheque efetivamente se os votos que foram dados para determinada pessoa foram contabilizados e se os eleitos foram aqueles que foram escolhidos efetivamente pela maioria da população. É nesse sentido. Efetivamente, é constrangedor ver uma autoconvocação como essa acontecer numa sexta-feira, às vésperas do começo do recesso, numa clara tentativa de invalidar a discussão, de acabar com uma discussão que é frutífera para o país, inclusive na sequência de uma votação que ampliou o fundo eleitoral, mesmo contra a orientação do nosso partido, que se votou contrariamente na Comissão Mista de Orçamento e também no plenário, e nós vemos que é importante, sim, que nós tenhamos esses 2 bilhões, ou seja, quanto for, para que tenhamos as impressoras ao lado das urnas eletrônicas, para que cheguemos a esse ponto de termos certeza de que os eleitos foram efetivamente aqueles escolhidos pela maioria da população brasileira. Assim, presidente, que eu faço um apelo a todos aqui que estão nesse momento realizando essa votação, que retirem de pauta nesse momento, que a gente volte a discutir. Presidente, se puder garantir a minha fala aí, eu acho que alguém está interferindo. Eu peço aos deputados que tenham cuidado com o microfone que está aberto. Deputado Vitor Hugo, por favor. Eu faço um apelo, presidente, para que a gente retire de pauta nesse momento essa PEC tão importante. Ao longo do recesso haverá oportunidades para que a gente interaja, inclusive de maneira informal, para que, quando da volta do recesso, o nosso eminente relator, Felipe Barros, tenha feito um grande trabalho, um grande esforço
para chegar num texto mediano de consenso, para que a gente possa aprovar e possa presentear a democracia brasileira com esse reforço. A gente fica preocupado de ver a influência de outro poder sobre o poder legislativo, e a gente fica se questionando se é verdade que o nosso poder é efetivamente independente. Porque se numa votação como essa, em que, aos modos que ocorreu com a votação da prisão, da manutenção da prisão do deputado Daniel, nós temos a oportunidade de reforçar a nossa representatividade em face da população brasileira, se o poder legislativo se curva a outro poder, no fundo nós estamos mostrando para a população brasileira que, infelizmente, a Câmara dos Deputados e o Senado Federal não estão ou não estariam à altura do que a população brasileira espera de nós. Então, nesse sentido, presidente, e para não usar todo o tempo, eu peço o apoio de todos para que a gente consiga retirar de pauta nesse momento o projeto e venha discutir logo na sequência da volta do recesso. Muito obrigado. Deputado, líder.